nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos hoje, eu irei falar sobre São Thomas More. São Thomas More, ele era um santo inglês, que ele nasceu na Inglaterra, e ele era um homem de muito prestígio. Ele era um homem muito valorizado naquela época, por conta que ele era chanceler do rei Henrique VIII. São Thomas More e o rei Henrique VIII, eles tinham um vínculo muito grande com a Igreja Católica. O rei, ele era um homem muito católico, muito de Deus, só que em um certo momento da sua vida, ele decidiu casar-se com outra mulher. E naquela época, ele pediu ao Papa que ele anulasse o seu casamento com a sua mulher verdadeira, que foi a mulher na qual ele tinha se casado. E então o Papa disse que não iria anular, porque o casamento dele tinha sido válido. Não existia motivo algum para anular aquele casamento. E como ele queria se casar com outra mulher, e o que foi que ele fez? Ele se revoltou com a decisão do Papa, e ele fez com que Inglaterra rompesse com a Igreja Católica. E a partir daí foi que ele criou a Igreja Anglicana, que é tão conhecida como a Reforma Anglicana. Então a Inglaterra passou a fazer parte, a sua fé foi a fé da Igreja Anglicana. E a partir disso, São Thomas More, ele queria que ele também rompesse com a Igreja Católica. E São Thomas More disse: não, eu fico com a Igreja, eu fico com o Papa, eu não abandono a Igreja Católica. E a partir daí ele tinha que assinar, ele tinha que concordar com aquilo dali. Só que ele não concordou. E São Thomas More, ele era casado, ele era um leigo, e a sua mulher, a sua filha diziam: olha, assina concordando com isso daí. Mas ele disse que não, ele não ia negar a fé dele. E tinha um juiz que era muito seu amigo, que no dia do seu julgamento, o juiz era Duque de Norfolk, ele disse assim: olha, eu não entendo por que você não assina. Isso daí ninguém sabe, eu não tenho a certeza, você não tem a certeza se esse casamento realmente foi válido. Todos estão, pessoas importantes, pessoas, autoridades estão assinando, todo mundo está assinando. Eu assinei, por que você também não assina por companheirismo? Somente por companheirismo? Somente para assinar, para você não perder a sua vida? E São Thomas More, olha o que ele respondeu. Vamos supor que você, no dia da sua morte, você vai para o céu, mas você vai para o céu pela sua consciência, porque você seguiu a sua consciência. Mas imagine aí que eu vou para o inferno porque eu traí a minha consciência. E ele disse: você iria para o inferno junto comigo por companheirismo? São Thomas More, ele era um homem muito inteligente e ele não traiu a fé dele, ele não traiu Jesus. E ele diz, tem uma frase dele que diz assim: ninguém em seu leito de morte se arrependeu jamais de ter sido católico. Todos os santos que foram mártires, eles tiveram medo também, assim como eu, como nós temos, de perder a nossa vida. Eles tiveram medo, só que o amor deles por Cristo era muito maior que o seu medo. E o que foi que aconteceu? Por conta dele não concordar com o rei, e olha que ele era muito amigo do rei, ele era muito amigo desse juiz, por ele não concordar, por ele seguir a Igreja Católica, ele seguir a verdade, seguir a sua consciência, ele foi decapitado. Ele foi morto pela guilhotina e ele morreu. E no dia da sua morte, antes dele ser decapitado, ele disse à sua mulher, à sua esposa e à sua filha que tudo aquilo que Deus permitia era para algum bem. Então, ele diz também em sua frase que não há dor na terra que o céu não possa curar. Ele não teve medo da perseguição, ele não teve medo de perder o seu prestígio, não, mas ele teve medo de trair a Deus. Isso que é o mais importante. E é por isso que ele se tornou um santo. E ele era um homem político. Ele era um homem que vivia, como eu já disse, um homem de muito prestígio, que vivia no mais alto cargo da sociedade. Ele era uma pessoa muito importante, o primeiro-ministro do rei. Mas mesmo assim, ele decidiu ficar com Cristo. Mesmo assim, ele decidiu seguir a Deus. Mesmo ele sendo um homem importante, ele não negou a verdade. Que na nossa vida nós possamos tomar esse exemplo de vida desse grande homem, desse grande santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.